Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui em mais uma sequência aí dos vídeos sobre cake donuts, onde eu vou ensinar para vocês a cura da maquininha e também uma massa maravilhosa, barata, fácil de fazer e que rende muitos donuts, para você aí ter um custo menor e poder vender no preço muito bom, tá bom? Então primeiro, antes de começar a aula, eu peço a você que se inscreva, você que não é inscrito, você que ainda não deixou o seu like, deixa esse like e seja membro aí do canal para você nos ajudar, nos dar essa força aí, tá bom? E se tiver alguma dúvida, fique à vontade, deixa aí no campo, né, a descrição aí no campo dos comentários que eu vou responder a todos vocês e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Então vamos começar. Nós vamos fazer a nossa massa, né, como eu disse pra vocês, ela vai ser uma massa branca, tá? Então nós vamos fazer a nossa maquininha, né, ela é elétrica, tá bom? E assim, a opção de comprar e conhecer, essa opção foi porque eu queria algo mais prático, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito do donuts também assado, que ele é feito numa forma de silicone, então você que ainda não viu, assiste lá, ele é maior, tá? Então assim, também é muito legal, porém eu queria uma coisa mais prática e menorzinha, então eu comprei essa maquininha, né, de cake donuts. Por que cake donuts? Porque é donuts bolo, né, eu vou colocar assim, bolo donuts, porque o donuts verdadeiro, ele é frito, é uma massa de pão fermentada frita. Só que nós não trabalhamos, eu não gosto de trabalhar com fritura, então eu quis, né, adaptar essa receita de cake donuts, tá bom? Então nós vamos aprender essa receita maravilhosa, baratérrima, né, que vai te ajudar muito com uma renda extra aí pra você, né, que quer trabalhar com alguma coisa, né, enfim, vender doce, facilita demais a vida essa maquininha. E ó, pressão, tá? E eu encontrei essa maquininha por R$60, onde muitos vendedores estavam por 120, 70, 80, muito variado, e esse aqui eu encontrei por R$59,90. Tá bom? Então vamos começar a nossa aulinha rápida aqui, mas que vai agregar muito conhecimento aí pra vocês, tá bom? Então vamos, né, pra nossa cura da nossa maquininha. Por que é importante fazer? Porque ela é antiaderente. Porém, para que a gente tenha uma vida mais longa, né, dessa parte antiaderente, a gente faz essa cura para facilitar também na hora de retirar os donuts. Não quer dizer que você precisa fazer isso toda vez, mas você faz a primeira vez e depois você utiliza para fazer a massa, e você, quando você perceber que está começando a agarrar novamente, você repete, tá? Essa técnica aqui, tá bom? Então, nada mais do que óleo, tá bom? Vamos passar óleo e vamos passar em todas as cavidades aqui, tá? E o bom de você passar com um pincel de silicone é que você tem uma mobilidade muito maior. E o pincel de silicone não estraga, né? Então, assim, qualquer outro pincel que seja culinário, né, mas que seja com cerdas macias para evitar que você venha arranhar essa superfície. Não tem pincel? Passa com guardanapo, tá bom? É somente para espalhar mesmo esse óleo. E após espalhar esse óleo, a gente vai ligar a maquininha e deixar ela esquentar, tá bom? E passa, eu aconselho a passar em todas essas bordinhas aqui também, ó. Por que não, né? A massa costuma às vezes transbordar um pouquinho, então é bom passar. Então passou em toda a superfície, nós vamos fechar a maquininha e ligá-la. Importante que você deixe aí mais ou menos por volta de uns 3 minutinhos, tá? Nada mais que isso, não tem necessidade, mas deixe uns 3 minutinhos. Como eu falei, se a sua potência da sua maquininha for um pouquinho menor, né? Essa aqui é 1200 watts, que eu falei no vídeo anterior a respeito dela. Então, coloque um pouquinho mais tempo, uns 5 minutinhos, tá? Nós vamos ligar e deixar aquecer, tá joia? Então, pessoal, já deixamos aqui 3 minutinhos, né? Esquentando, tá? Muito quente e esquenta muito, é impressionante. Então, nós vamos abrir ela e nós vamos agora tirar o excesso desse óleo, tá? Não precisa lavar, não precisa exagerar na questão da limpeza, é só para tirar o excesso mesmo. Estou utilizando aqui um papel, tá bom? Esses eu utilizo o Interfolha, que eu sempre falo pra vocês aí no vídeo, né? Pra limpar minhas bandejas, quando eu tô decorando o bolo. Você pode usar guardanapo também, que for melhor pra você, tá? E ó, no caso aqui a minha custa pra esfriar, tá bem quente. Tô só encostando no papel, porque realmente tá bem quente. E é impressionante, né? E por ela esquentar muito, consequentemente também gasta energia, né? Então, por ela ser, né, uma que faz rápido, né, os cake donuts, isso economiza um pouco de energia pelo tempo que ela fica, né, assando, é bem menor. Como eu falei pra você, já vi vídeo aí de pessoas falando que ficou 8 minutos assando, né? Então, quanto menos, melhor. Então, tirei o excesso e nós vamos agora para nossa massa, né? Fazer a nossa massa para colocarmos no cake donuts para assar eles, tá bom? Então, temos aqui, né, nossos ingredientes para nós fazermos a massa, né? E são coisas muito básicas e simples, tá? Aqui nós temos 220 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de fermento, temos aqui
manteiga derretida, 60 gramas de manteiga derretida, margarina, manteiga, o que for melhor para você. 60 gramas de manteiga derretida e também 2 colheres de óleo. Eu coloquei junto aqui para não precisar separar o potinho, já que é tudo ali gordura, né? Então eu coloquei junto com a manteiga 2 colheres de óleo. Temos aqui 2 ovos, 135 gramas de açúcar, 250 ml de leite e nós vamos basicamente misturar os ingredientes. Primeiro nós vamos misturar os ingredientes líquidos, né? Então nós vamos colocar aqui o ovo, a margarina, manteiga, né? E o óleo. O leite e o açúcar. E nós vamos misturar, né, essa galerinha aqui, minha batedeira de mão que é mais prática, e vou bater. Somente isso, somente para misturar. E nós vamos agora colocar os secos, né? Que no caso aqui é a farinha e o fermento. Uma coisa importante é que você passe na peneira essa farinha. Não quer dizer que tem que ser uma regra, mas é porque eu já, né, tive algumas farinhas aqui que vieram aqueles gruminhos, né, mais durinhos, e isso pode ficar na massa, né? Então, para evitar essa questão, a gente vai peneirar, tá bom? Vou pegar aqui a nossa peneira. E vamos peneirar nossa farinha. É importante porque algumas farinhas vão ter, mas outras não, né? Então, ó, essa não teve. Mas, como a gente não sabe qual que tem, então a gente evita esse problema, né? Então aqui, antes de ligar minha batedeira, eu vou dar uma mexidinha aqui. E lembrando, por que eu faço isso? É para não dar muita sujeira. Porque senão espirra a farinha para tudo quanto é lado. Lembrando que você pode fazer à mão se você quiser. Eu não faço à mão porque eu acho que também trabalho. A batedeira para mim tá para fazer o serviço para mim. Então, ó, agora vamos bater. Então é isso. Nessa etapa aqui a gente mistura bem pra deixar, né, ela é bem líquida, não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, bem líquida, tá bom? E agora nós vamos colocar, algumas pessoas fazem, né, colocar em bisnaga. Eu acho mais fácil a manga de confeitar, porque eu acho que o proveito é melhor da massa, tá bom? E como eu disse, você pode utilizar aquela bisnaga, né, de ketchup, maionese, né, que você encontra em muitas casas de lanches aí, para você colocar a sua massa e colocar na maquininha. Porém, eu acho que ela, devido a massa ficar ali dentro, você tem a perca, né, da massa, porque você não consegue tirar toda a massa de dentro da bisnaga. Então eu gosto de utilizar a manga de confeitar. Vou cortar ela aqui, ó, um pedacinho. No meu caso aqui, ela tem uma bordinha do lado, eu vou cortar essa bordinha, somente mesmo para não atrapalhar na hora de for colocar na máquina, tá bom? Então aqui eu vou colocar para facilitar, sempre dobre, né, a sua ponta da sua manga para você colocar dentro de algum recipiente para enchê-la. Porque se você deixar ela solta lá dentro, né, ela virada para baixo, a massa vai vazar. Então, ó, a gente enfia assim, tá vendo? Pra gente poder colocar a massa. Só afundar ela aqui um pouquinho. E a massa, gente, quando ela fica parada, o ideal é que você mexa ela, né, para que ela volte na textura dela, porque ela fica muito airada, né? E se você não mexer, você deixar ela parada e colocar aqui, vai atrapalhar na massa, ela fica com muitas bolhas, tá? Então nós vamos preencher aqui nosso saco, não coloque muito, coloque somente o suficiente para você trabalhar sem preocupação, né? Sem sujeira, isso é muito importante. Solta pra cá. Eu vou prender a boca aqui no meu saco, por questão de segurança, porque como a massa é um pouco líquida, para evitar que ela venha vazar, tá bom? Vou pegar aqui minha presilhinha para prender, né, o meu saco de confeitar.
Então, pessoal, nós vamos agora colocar a massa, né, na maquininha. Eu coloquei aqui uma presilhinha, ó, porque, como eu falei, essa massa é líquida. Então, se eu deixar aqui aberto ou só fechar como se fosse chantilly, é provável que quando eu apertar, vai vazar por trás. Então, o ideal é que a gente prenda a parte de cima, tá? Eu vou colocar meus donuts aqui, mas eu não aconselho colocar assim em bandejas ou qualquer outra superfície. O ideal é você colocar numa grade. Eu tenho a minha grade aqui, ela tá ali na bancada, como eu falei pra vocês, eu tenho uma bancada aqui, que essa aqui é pequenininha só pra gravar os vídeos, porém ela não cabe aqui, então é impossível colocar ela aqui. Mas o ideal é que você tire os donuts e coloque numa grade. Por que a grade? Para que eles venham resfriar, né? Eles venham esfriar por inteiro, porque se você colocar ele sobre uma superfície, que é o que eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês, mas é teste, então não tem problema. Mas para suas encomendas você coloca numa grade. Essas grades são baratinhas, tem de R$20 na Shopee, enfim. Então, porque se você colocar assim, ó, numa superfície como essa, ele vai suar, como ele tá quente, ele vai suar, né, a parte de baixo e vai ficar melado na parte de baixo. Então, o ideal é você tirar daqui e já colocar na grade. É o que eu faço normalmente. Porém, não vou fazer aqui por causa do tamanho da mesinha, que é pequena, não tem como colocar a grade, tá bom? Então é por isso, mas utilize uma grade. E eu aqui utilizo, você pode utilizar também uma grade, qualquer outra grade, grade do fogão, alguma grade que você tem aí, é somente mesmo, você suspende ela com alguma coisa, é somente para resfriar esse cake donuts, tá bom? Não é nada além disso. Então não precisa se preocupar, se você não tem condição de comprar a grade, você simplesmente pega uma ou qualquer outra grade aí, suspende ela com alguma coisa, uma vasilhinha e coloca os donuts em cima. Tá bom? Então nós vamos começar aqui a colocar a nossa massa. Eu vou colocar minha maquininha para esquentar, deixa eu colocar uma extensãozinha aqui, pra gente poder colocar a nossa maquininha para esquentar. Antes de você colocar, né, a massa, a gente vai ligar a maquininha, ó. Ligamos a maquininha pra que a gente possa colocar a massa nela. Ó, percebam, tá aqui a minha manga de confeitar, ó. É bem líquida a massa, então para evitar, como eu falei pra vocês, para vazar aqui, evitar vazar, a gente faz dessa forma. Vou esperar ela aquecer aqui, tá bom? Para que a gente possa colocar a massa dentro dela. A nossa maquininha já tá quente. Nós vamos, né? Ó, tá bem quentinha, nós vamos colocar a nossa massa. Dica importante, é importante que você coloque a massa rápido, não fique muito tempo colocando a massa, porque a tendência, né, é que a massa venha espalhar, e se ela espalhar, ela vai vazar por lá de cá, e quando você fechar, vai ficar aquelas bordas, e com isso você perde massa, né? Então, ó, vamos colocar toda a cavidade. Eu acho a manga de confeitar perfeita, vocês percebem que não fica pingando. Ó, pingou um pouquinho aqui. Mas é muito melhor. Eu particularmente prefiro do que aquela bisnaga, tá? E agora a gente vai fechar. Bom, nós vamos deixar aqui por 2 minutos, porque como é massa branca, eu disse, depois 30 segundos com ela, vou virar, depois 30 segundos para concluir a massa, tá bom? Aqui nós vamos olhar como ela está. Olha que perfeito. Opa, ficou para trás. Eita, vamos girar, vamos virar ele aqui. Eu tô utilizando aqui, gente, vocês podem perceber que é um palitinho de 2 palitinhos de somente mesmo para dar uma douradinha melhorzinha, tá? E agora mais uns 20 segundinhos e tá pronto. E já podemos tirar, né, o nosso... Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. E essa maquininha, como eu falei pra vocês, olha que perfeição. Vocês podem fazendo assim, ó. Tá vendo? Pra vocês colocarem na grade, vocês vão só colocando aqui. Você tem que tirar um por um, né, dá trabalho, enfim. Então, olha que coisa linda. Por que esses aqui ficam manchadinhos de primeira? Por causa do óleo que estava aqui. Lembra que eu fiz aquela cura? Então eles ficam manchadinhos, mas isso é normal, tá bom? Como eu disse pra vocês, vou colocar aqui, mas o ideal é que você não coloque em uma superfície assim, e sim numa grade, tá bom? E vamos fazer mais um cadinho de donuts pra mostrar pra vocês. Então eu coloquei mais massa na minha manga de confeitar e vamos lá. Como eu disse, preenche tudo. Em relação à quantidade, gente, de quantos donuts vai dar, vai depender muito do que você vai colocar aqui na sua cavidade aqui, nessa cavidade aqui da maquininha. Porque se você colocar muita massa, consequentemente,
vai dar um pouco menos. Se você colocar um pouquinho menos de massa, dá um pouco mais, então não é certeza, tá? Então, 2 minutinhos e a gente já consegue. Se você, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Esse ladinho tá mais moreninho que esse. E tá manchadinho assim, gente, por causa do óleo que eu falei pra vocês. Essa fornada aqui já não vai sair. Mas vou mostrar pra vocês, ó. Linda. Ó, vou te falar, que massa linda, fofinha e gostosa, tá? Então nós vamos agora esperar essa daqui para que a gente possa tirar. E mostrar pra vocês que não vai sair manchadinho como essa. O ideal é que você espere esfriar para você utilizar, para você fazer seus trabalhos, tá bom? Em relação à questão de ficar moreninho, como eu falei, eu viro, né? Mas se você não quiser virar, você não precisa virar. Essa parte vai ficar, ó, não ficou mais moreninha que a outra, mas não precisa virar se você não quiser. Ela vai estar assada. Mas como eu disse, a minha maquininha dá 2 minutos. Mas pode ser 2 minutos e meio, mas pode ser que a sua dê um pouquinho mais. Você precisa fazer testes, tá bom? Olha que coisa linda. Perfeito. Então agora nós vamos virar. Pega um palito de churrasco, ó, enfia outro embaixo, gira. Ui. Pega o palito de churrasco, vai empurrando ele assim, ó, pra desgrudar. Coloca o outro embaixo e vira. Mas como eu falei, vocês podem, se vocês quiserem deixar assar desse jeitinho aqui, pode também. Talvez um ladinho fique um pouquinho mais claro que o outro, mas não tem problema nenhum. Então vamos tirar a essa outra fornada. Ó, percebam que sem manchinha, tá vendo? Porque agora a quantidade de óleo foi reduzida, né? Essa questão do palitinho aqui é só para facilitar você tirar todos eles de uma vez só. Porque na produção você precisa, né, de agilidade. Olha que coisa linda, gente. Tá quente, vou pegar para mostrar para vocês, tá saindo fumaça. Vou pegar para mostrar para vocês de pertinho. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Cake Donuts. Tá vendo como eu disse pra vocês, é pequenininho, tá? 5 centímetros de diâmetro, tá bom? E essa massa aqui é perfeita. Deixa pertinho pra vocês verem. Está no morninho ainda. Quando ela esfria, fica ainda mais gostosa. Olha isso. Uma massa barata, fácil de fazer. E que você, né, consegue, e vai render muito. Como eu falei, a quantidade, em média de 40 a 50, depende muito aí de como você for fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Fico aqui então. Deixei pra você essa receita, né? Espero muito que ajude você e que você consiga tirar, né, fazer renda com esse Cake Donuts, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Eu responderei a todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!